rico, forte, alto, inteligente, anarcocapitalista, faz um contrato com um sujeito feio, perdedor, flamenguista. Não interessa, o contrato é o contrato. Tiago Menezes, Murilo, obrigado pela doação. Contrato é o contrato. O governo não pode, demagogicamente, vir com essa ideia de favorecimento da parte menos favorecida. Do contrário, está subsidiando o próprio desfavorecimento, fazendo com que a sociedade regrida em todas as suas virtudes. A segunda falácia, agora econômica, é aquela de que o consumidor é a parte coitadinha. Por que o estudante é o coitadinho e o produtor de serviços educacionais não é coitadinho? Vejam a Apple. A Apple é consumidora dos seus fornecedores, cujo nome nós sequer sabemos. A Apple é coitadinha? É a parte fraca da operação? Não. A Apple é a parte forte. Tanto que existe o termo monopsônio ou oligopsônio, que é para quando existe consumidores extremamente poderosos no mercado que supostamente abusariam dos fornecedores e produtores. Agora, o fato é que o empresário precisa de clientes. Todo dia o empresário chega no seu escritório de manhã e pergunta como agradar o cliente. Se o cliente não quiser mais comprar, o empresário acaba. Então vamos parar com esse negócio de que consumidor é a parte coitadinha, é o Código de Defesa do Consumidor. O gargalo da economia não é o consumo, é a produção. Consumo sempre vai ter demanda infinita. Certo? Agora, controle de preço das mensalidades, obrigar faculdades e escolas a dar desconto de mensalidade, o dinheiro está caindo do céu. Justamente a desculpa do Witzel é a pandemia de coronavírus chinês. Mas a pandemia de coronavírus chinês, lamentavelmente, causou muitas mortes, só não causou mais porque o Jair Messias Bolsonaro fez muito bem de trazer a cloroquina, não é o responsável pela destruição econômica. O responsável pela destruição econômica é a quarentena, viu, seu Witzel? É você, é o Dória, né? É o Flávio Dino, é o Camilo Santana, não é o vírus chinês. Então ele usa isso como desculpa. Ai, tá faltando dinheiro, vamos descontar a mensalidade. Ô, amiguinho, tá faltando dinheiro para todo mundo. Tá faltando dinheiro para o estudante e tá faltando dinheiro para as faculdades. Porque muita gente trancou a matrícula. Tá todo mundo precisando de dinheiro. Como é que você vai subsidiar uma das partes? O grande ponto é o seguinte: o sistema de preços tem que ser livre. E acabou. Sempre que o governo tentar favorecer uma das partes, seja o produtor, seja o consumidor, ele necessariamente vai subsidiar o consumo. Vamos entender por quê. Vocês vão aprender na faculdade de economia que a economia alcança um ponto de equilíbrio. Oferta, demanda, os dois se cruzam num ponto e aí nós temos o equilíbrio de mercado. Isso é conversa de retardado mental. Não existe equilíbrio de mercado e todas as faculdades de economia mainstream são fraudes intelectuais. E não existe economista que se preze que não seja da escola austríaca de economia, que é a única que presta. Então não existe equilíbrio de mercado. O que existe é, dada uma certa situação econômica, sempre haverá um desequilíbrio, sempre alguém está ganhando, alguém está perdendo, alguém está agindo de uma forma ontologicamente errada, e é aí que entra a atividade empreendedorial. Produtores vão procurar economizar recursos, oferecer serviços melhores, encontrar técnicas superiores, enquanto o consumidor também vai tentar pagar mais barato ou encontrar um ofertante que tenha um serviço melhor. Então a economia será conduzida a um novo estágio de desequilíbrio, mediante uma ação desequilibradora do empreendedor, isso é Israel Kirzner, e alcança-se um novo estado de desequilíbrio que gira em torno de uma alocação de recursos, que atenda às necessidades do consumidor, que vai ser, portanto, ontologicamente superior. Isso é Ludwig von Lachmann. Pergunta se o Witzel sabe quem é esses caras, né? É assim que a economia funciona. Isso só se dá caso o consumidor e o produtor ajam como empreendedores, através de virtudes empresariais, através da busca pela superioridade técnica, pela superioridade no padrão de demanda, o que trabalha inclusive as virtudes interiores e espirituais, por isso que a religião é importante. Enfim, toda vez que o governo se mete nesse processo, ele está substituindo a técnica e a arte empresarial pelo vício, pela demagogia, pelo discurso eleitoreiro, pelos interesses espúrios de curto prazo, que é aquilo do qual o governo vive. Afinal, o governo também é um empreendedor. Mas o governo não produz nada de útil, ele é um parasita, ele é um destruidor de capital, e o que ele busca é o acúmulo de poder às custas do trabalho alheio. Então, o que o governo faz é depredar o capital para acumular poder através da criação de cisâneas, desarmonias sociais, jogando produtores contra consumidores. É isso que o governo faz. E é por isso que eu sou um anarcocapitalista, certo? Agora, vamos supor que o governo controle os preços como o Witzel queria fazer com as mensalidades.
Então, está subsidiando o aluno. Acontece que a faculdade precisa de dinheiro para se manter. Nenhum consumidor vai melhorar de vida se nós destruirmos o produtor. Pelo contrário, vai haver menos concorrência. Então isso vai aumentar o poder de barganha do lado do produtor, tirar do consumidor. Pra vocês saberem o que está acontecendo. O English and Liberty, com o meu amigo João Bertoni, está lembrando que o Jesus Huerta de Soto, grande economista espanhol, também explica isso. Tem um vídeo excelente dele explicando essa questão do equilíbrio de mercado. Obrigado pela recomendação, Bertoni. Então, vamos supor que seja o contrário. Vamos supor que o governo subsidie dessa vez o produtor. Então, vamos supor que o governo taxe toda a economia para subsidiar os produtores de serviços educacionais, os donos das faculdades. Mesma coisa. Nós temos um influxo de renda artificial para esses produtores, que não dependem mais de uma melhoria técnica, de uma melhoria gerencial, e isso vai subsidiar o consumo. Isso vai tornar os produtores mais ricos do que deveriam e eles vão consumir bens de consumo na economia, tornando os recursos escassos, mais escassos para essa população que está sobretaxada para pagar esses subsídios. Então não há nada que o governo possa fazer, vamos entender isso de uma vez por todas, não há nada que o governo possa fazer que melhore a produção. Qualquer que seja a intervenção do governo, seja em benefício, entre aspas, do supply side ou do demand side, ele necessariamente vai destruir capital, destruir produção para subsidiar o consumo e para acumular poder. Enfim, além disso, há uma outra questão importante. Para que serve o sistema de preços? Qualquer economista da escola austríaca vai te explicar. O sistema de preços reflete de forma imperfeita, mas muito aproximada, a situação da disponibilidade dos recursos numa economia. Por isso que ele é tão importante, para que os agentes econômicos possam tomar decisões racionais. Essa informação transmitida pelo sistema de preços não é perfeita, mas ela reflete de forma aproximada a maneira como esses agentes valorizam subjetivamente uma dada quantidade de recursos objetivamente disponível na economia. Ou seja, as mensalidades das faculdades refletem todos os custos de oportunidade envolvidos no processo de ofertar serviços educacionais. E quando nós falamos em serviços educacionais, estamos falando em recursos escassos. O espaço físico, a energia elétrica, o tempo e a energia dos professores, das faxineiras, do sujeito da portaria. E é muito importante falar também no custo de oportunidade dos alunos. Toda vez que o aluno se desloca, ele gasta combustível, ele gasta espaço no estacionamento, ele gasta tempo. Esse tempo poderia estar sendo usado para um trabalho, ou para um curso mais barato, online, por exemplo, ou para ele estudar de forma autodidata, que tem custo quase zero. Então, vejam quantas são as alternativas. O sistema de preços precisa passar para as pessoas a ideia de quantos recursos realmente estão sendo gastos no processo para que elas possam tomar a decisão ponderada, certo? Bernardo Arruda está nos lembrando aqui, estudo numa faculdade privada de alto nível no Rio de Janeiro. Todos os alunos têm cerca de 10 a 15% de desconto padrão, uma espécie de bolsa universal para todos. Simplesmente vão retirar o desconto e nada vai mudar. Isso que é interessante, as faculdades que já davam desconto, correm até o risco de sofrerem mais. Alguma faculdade que, por exemplo, estava já adotando uma política de baixos preços para atrair alunos. Vai dar desconto em cima de que base? Bom, como ele bem lembrou, algumas faculdades vão simplesmente eliminar as promoções e os descontos. Outras que já estavam economizando, que já estavam concorrendo por volume, por exemplo, vão sofrer. Esses caras não sabem, mas algumas empresas concorrem por diferenciação de produto, outras por volume. O governo está tomando aí, o Witzel, uma decisão que vai prejudicar principalmente os que concorriam por volume, baixo custo. Vai prejudicar o ensino privado para os pobres. Muito bem lembrado essas questões aí, porque são tantas nuances que é justamente por isso que a economia tem que ser fragmentada em propriedades privadas empresariais, não tem que ter planejamento central. Agora, por isso que eu digo, um sistema de preços livre vai transmitir para as pessoas a real situação da disponibilidade de recursos e elas vão ter que tomar decisões. É melhor que alguns alunos não estejam estudando, é melhor que eles estejam trabalhando para recuperar a poupança. Com esse subsídio, alunos que poderiam estar em muito melhor situação se trabalhando ou se fazendo um curso mais barato, vão ser subsidiados artificialmente a pegar um curso caro e com isso consumir recursos escassos da economia, até falir os produtores marginais. E aí eu digo o seguinte,